E aí, torcedor, tudo certinho? Vamos conversar sobre o Grêmio? Ontem teve protesto, teve várias informações. Se você perdeu algum conteúdo, acessa aqui o canal para você ficar por dentro sobre a quarta-feira do Grêmio. Agora, quinta-feira, eu quero conversar com vocês a respeito dos zagueiros. A pedido de muitos inscritos, muitos torcedores gremistas estavam me questionando, então eu vim aqui produzir um conteúdo a respeito da posição de zagueiro. Convenhamos que no futuro será uma necessidade do Grêmio investir nessa posição. Eu já vou dar mais detalhes, explicar a situação desta posição e do porquê o Grêmio vai precisar contratar um zagueiro. Vendo isso, eu vim aqui trazer 3 nomes, 3 zagueiros que foram oferecidos ou que pelo menos o staff, o jogador, divulgou interesse do Grêmio, ou até mesmo informações que vêm lá do norte que o Grêmio tem interesse na contratação. Resumindo, 3 zagueiros que estão sendo citados nas últimas semanas aqui no Tricolor Gaúcho. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Antes de eu começar o vídeo com mais detalhes, com mais informações do Grêmio, eu quero pedir a sua colaboração. Se inscreva aqui no canal e deixe o like no vídeo. Clique aqui embaixo no botão de se inscrever e deixe o like. A minha meta é chegar em 16k, 16 mil inscritos. Então, por favor, colabore com o canal. Para quem já é inscrito, muito obrigado pela sua presença e deixe o like no vídeo se gostar do conteúdo. Vamos lá. Primeiro eu quero explicar e dar mais detalhes do porquê vai ser necessário o Grêmio investir no futuro em um zagueiro. Hoje, o Grêmio tem 5 zagueiros no elenco. Vamos com calma. Jeromel e Kahneman. Sem sombra de dúvida, quando o Grêmio tem à disposição esses dois, eles são os titulares do Grêmio. Mas a gente não está conseguindo ver os dois jogarem juntos, por conta das lesões. Quando não é o Kahneman, é o Jeromel com desconforto muscular. Ou seja, as questões físicas, a idade está batendo para o Jeromel e está batendo também para o Kahneman. A gente viu muito o Juan jogar. O Juan ganhou muito espaço por essas questões musculares dos dois. Ganhou espaço, jogou bem e já foi negociado. No final do ano, o Juan vai estar saindo do Grêmio. O Rodrigues, convenhamos aqui também, um jogador muito inconsistente, de altos e baixos. Para mim, por exemplo, eu tenho medo de colocar o Rodrigues em uma decisão de Copa do Brasil ou uma decisão de Libertadores. Tenho muito medo, mas sem citar também que é a questão da venda do Rodrigues, porque o clube da Dinamarca insiste buscando a contratação do Rodrigues. Ou seja, no final, em dezembro, no final desse ano, podemos ter a saída de Juan e também de Rodrigues. E Paulo Miranda, para mim, não serve. É também muito inconsistente e sofre com lesões e também já tem uma idade avançada. Então, aqui é a situação do Grêmio para você sobre zagueiros. O Grêmio precisa investir, ainda mais com a saída do Juan. Tá certo? Expliquei o porquê é necessário o Grêmio contratar um zagueiro? Então agora vamos conversar a respeito das possibilidades de contratações. Quais são os nomes que são citados aqui no Grêmio? E eu vou explicar para você a situação de cada jogador. Vamos lá, eu vou começar com o Dedé. Dedé, 33 anos de idade. Aqui uma grande questão. O Dedé, sem sombra de dúvida, é um grande zagueiro. Ele está sem clube, está livre no mercado e ele mesmo, não foi nem o staff. Depois o staff do jogador se comunicou e se pronunciou também. Mas primeiramente o próprio jogador, o próprio Dedé, em entrevista citou que o Grêmio tinha interesse na sua contratação. Claro, ele citou ali em torno de 5 a 6 times. Citou o Internacional, citou o Grêmio, citou o Vasco da Gama. Enfim, citou ali alguns times que fizeram uma procura pela sua contratação. E dentro dos times estava o Grêmio. Ou seja, foi divulgado o interesse do Tricolor na contratação do Dedé. Sobre o futebol do Dedé, o cara tem história. Jogou em Cruzeiro e jogou em Vasco. Tem 3 Copas do Brasil no currículo e 2 Brasileirão. Ou seja, de fato é um zagueiro multicampeão, tem experiência. Mas aqui é a questão, 33 anos. Por isso que eu não gosto muito e não avalio de forma positiva o nome do Dedé. Principalmente pelos 33 anos de idade. Está em fim de carreira, ok?
tá treinando separado, mas não é a mesma coisa do que estar frequentando o CT, treinando com bola, com uma equipe. Tem lá o preparador físico particular, mas não é a mesma situação. Mas é um nome citado, cogitado aqui no Grêmio, beleza? O Dedé. Depois, nós temos o Gemerson. Gemerson, zagueiro, 29 anos de idade. 29 anos de idade, eu acredito que é até aceitável, podemos dizer assim. Ex-Galo, ex-Corinthians e ex-Mônaco. Ele começou a sua carreira no Galo, onde ele foi muito bem. Ele conquistou Recopa Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil. Ou seja, o Gemerson aqui no Brasil teve sim uma carreira vitoriosa. Conquistou a Copa, depois conquistou a Libertadores, a Recopa e saiu para a Europa, onde ele jogou no Mônaco da França, tá certo? Ficou um tempo no Mônaco da França e retornou para o Brasil, retornou para o Corinthians e agora está livre no mercado e tem 29 anos de idade e foi oferecido ao Grêmio, ou seja, ao contrário do Dedé. O Dedé divulgou que o Grêmio teve interesse na sua contratação, o Grêmio procurou o Dedé. Sobre o Gemerson foi ao contrário, o Gemerson foi oferecido pelo seu empresário ao tricolor. Está livre no mercado e é uma possibilidade, é o nome também citado nas últimas semanas, últimos meses aqui no Grêmio. Gemerson, 29 anos de idade, ex-Galo, ex-Corinthians, ex-Mônaco, livre no mercado. Ok? Agora o último nome, Ranielli. Ranielli, 24 anos de idade, e ele pode fazer a função de zagueiro, mas também como primeiro volante. É uma cria da base do Bahia. Na realidade, ele rodou ali na base de alguns times pequenos até chegar no time B da Bahia e agora ele está sendo utilizado. Fez poucos jogos, eu acredito que jogou 6 jogos no Campeonato Nordeste, aí também depois fez alguns jogos em Copa do Brasil e Brasileirão, mas em torno de 3, 4 jogos com a camisa do Bahia de forma profissional, tá certo? 24 anos de idade, um zagueiro que essa notícia não foi confirmada, quero deixar bem claro, não tem nada oficial por parte do Grêmio, tá certo? Romildo Bozan, nenhum vice-presidente se pronunciou, mas a questão é, veio essa notícia lá do Norte, tá certo? Um site que cobre ali os times do Nordeste citou que o jogador não estava sendo relacionado por questões desconhecidas e que a princípio o Ranieri estava sendo negociado e uma especulação era o Grêmio, tá certo? Isso foi postado lá pelo Norte. Aí chegou aqui, então podemos dizer que é uma especulação sobre a possível contratação do Ranieri. 24 anos de idade, zagueiro, ainda muito jovem, enfim, podemos dizer que seria um investimento bacana do Grêmio, um jogador barato também, em torno assim de R$1 milhão, o Grêmio levava ele, comprava facilmente. Hoje o valor de mercado dele está em 80 mil euros, ou seja, muito barato, desconhecido ainda. Seria um jogador para literalmente substituir a saída do Juan, que também tem 24 anos. Mas enfim, é uma possibilidade, está sendo citado, tá certo? Então essas informações, as últimas notícias do Grêmio. A pedido de você, torcedor, muitos me questionaram. Bom, Douglas, e os zagueiros? O Grêmio vai precisar contratar um zagueiro no futuro. E, de fato, acabei de explicar a situação para você nesse vídeo. Vendo isso, busquei alguns nomes que são citados, cogitados, especulados aqui no Tricolor. Dedé, Gemerson e Ranielli, ok? 3 zagueiros com perfis totalmente diferentes, mas que estão sendo falados, cogitados aqui no nosso Tricolor. Se inscreva aqui no canal e deixe o like no vídeo e acompanhe os outros conteúdos, os próximos que eu vou estar produzindo e postando para você, torcedor. E até a próxima e fui!